Hoje estamos em mais um episódio do Fato Bini Talk. E hoje temos uma convidada muito especial que veio a brilhantar aqui o nosso podcast, que é a doutora Maria Paula Del Nero, médica dermatologista, speaker da Galderma. E hoje a gente vai falar a respeito de um assunto muito interessante, que é o uso da terapia regenerativa na dermatologia. Seja bem-vinda, doutora Maria Paula. Muito obrigada pelo convite, doutora Fátima. É um prazer estar aqui nesse podcast para falar sobre, para, na verdade, enviar, para a gente poder dar informações para os médicos e para os nossos pacientes, para os seus seguidores, informação de qualidade. E Maria Paula, a Maria Paula, gente, ela é uma das pioneiras na utilização da terapia regenerativa na dermatologia. Na verdade, gente, a terapia regenerativa ela já é utilizada na medicina há muito tempo, em diversas especialidades. Cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia plástica. E agora ela tem chegado na dermatologia. E a Maria Paula é precursora disso aqui no nosso país. Então fala um pouquinho a respeito dessa sua experiência nesse mundo que está chegando agora aqui pra gente. Na verdade, a gente usa a terapia, as terapias regenerativas há muitos anos. A gente sabe que já é usado no mundo. A gordura como regeneradora, ela já é usado pelos cirurgiões plásticos, pelos dermatologistas, pelos vasculares há muitos anos. Mas teve uma onda agora, né, recente, que foca mais na saúde da pele. Então, a gente fala terreno biológico, a gente pensar na pele, tratando inflamação, aumentando fatores de crescimento, melhorando hidratação. E as terapias regenerativas, elas vêm exatamente para a gente poder tratar a pele. Então, a gente saiu da fase de somente corrigir rugas para a fase de tratar a saúde da pele. Até porque com uma pele saudável, a gente já sabe, a pele saudável, ela consegue responder muito melhor. Eu que falo há muitos anos de bioestimuladores de colágeno, o bioestimulador de colágeno, hoje a gente sabe que ele tem efeito regenerador. Eu falo que tem até um congresso importante que eu falei há 5 anos atrás, eu falei que o ácido polilático, ele saiu de ser um preenchedor em 2004 para em 2000 ele ser um regenerador, porque a gente sabe que aumenta fatores de crescimento, diminui a inflamação, aumenta as citocinas. Então, a gente consegue ter efeitos além do preenchimento, além do estímulo do colágeno. E é isso, a gente começou agora a ter uma onda mundial, né? Falando sobre exossomos, falando sobre polinucleotídeos, sobre o efeito dos bioestimuladores, tanto hidroxiapatita de cálcio como ácido polilático, o efeito da gordura também no tratamento da saúde da pele, além de preencher, além de tratar, né, além de dar brilho, viço, qualidade de pele que a gente preza muito, cabelo, que também a gente como dermatologista, que o cabelo é do dermatologista, a gente pensa na saúde dos fios e na recuperação dessa revitalização do cabelo. E além disso, a gente ainda tem outras terapias que estão por vir, né, no mundo. Eu falo que cada dia a gente lê um artigo diferente, um artigo novo falando sobre a importância de tratar realmente o terreno biológico, tratar a saúde da pele. Na sua prática clínica, né? Assim, no dia a dia, quando você vai... Porque isso é uma tendência mundial, a gente sempre fala, né? A tendência é cada vez menos de colocar volume, colocar muito preenchedor. Então, os pacientes hoje em dia buscam pela naturalidade. A pessoa quer realmente estar melhor, mas ela quer estar de uma forma natural. Ela não quer ficar volumizada e tudo mais. E eu acho que a terapia regenerativa vem bem nisso. E como é a sua abordagem no dia a dia mesmo, em relação ao paciente? Que conduta você vai tomar? Uma mulher, por exemplo, pós-menopausa, como que ela pode se beneficiar com essa terapia regenerativa? Então, há muitos anos, vamos falar, nós somos da época que a gente tomava sol, sem protetor solar, má alimentação, muito açúcar. Então, assim, eu acho que a gente acabou destruindo um pouco a pele, que é uma coisa da nossa geração, de Com uma certeza, geração um pouco... Eu acho que a geração atual, ela está se cuidando mais, mas é uma pele que ela já vem destruída. Então, ela já vem fotoenvelhecida pra gente. Então, ela tem toda uma alteração da pele.
né? Isso a gente. E aí, se você faz um tratamento, por exemplo, eu vou fazer um laser nessa pele que é uma pele danificada, que não é uma pele saudável, você corre o risco de ter complicações, de entregar baixos resultados. E quando você pensa em tratar a pele antes, quando você vai fazer qualquer tratamento que a gente faça estético, mesmo os não estéticos, tá? Como lasers, bioestimuladores, preenchedores, os fios. Você consegue, numa pele saudável, numa pele boa, né? Sem estar inflamada, com fibroblasto já recuperado, você consegue resultados melhores. Então, tudo depende do dano que essa pele chegou para mim. Às vezes, paciente que usou, fumou, foi fumante, ex-fumante. A gente tem que tratar primeiro essa pele para depois fazer os tratamentos que vão, embelezar. Mas também a gente usa muito a regeneração celular para tratar queda de cabelo, alopecia areata, fibrosante frontal, tenho casos belíssimos, e até as doenças ligadas ao colágeno, que eu tenho tratado também as pacientes com esclerodermia localizada com a regeneração. E você usa muito gordura, né? Acho que falando das terapias regenerativas de um modo geral, você utiliza bastante na sua prática a gordura. Você acha que a gordura ela tem um resultado superior em relação a exossomos, PDRN? O que você acha na sua experiência? A gordura, ela tem muito artigo científico que embasa. Então, para a gente, é super importante, como médico, é muito importante você fazer um tratamento que tenha uma evidência científica robusta. Só de tratamento de artigos que ligam a gordura com a melhora de qualidade de pele, tem 532 artigos científicos publicados. Então, a gente tem muito embasamento para poder usar a gordura eu falo com segurança, tanto na melhora de qualidade de pele, ou quando você quer um efeito estrutural, quando você quer a gordura associada. Então, a gordura ela tem artigos publicados associando com uma hidroxiapatita de cálcio, com ácido polilático. Então, a gente tem já... eu falo que é uma diretriz para a gente, né? Fazer um tratamento que você tem esse respaldo. E a gordura, quando a gente estuda ela, a gente vê que ela vai... eu até brinco, eu falo uma coisa para os pacientes para eles entenderem. Eu falo assim, pensa que a gordura é a única célula que não envelhece. Então, a sua gordurinha... Tem uma paciente de 84 anos agora que fez... gordura. 84? 84. Eu até mostrei no congresso agora no Incas Américas essa paciente. E eu falei para ela, olha, essa sua célula de gordura que tem 84 anos, ela é igualzinha da sua neta que tem 6 anos. Então, vamos pensar que a gordura é uma célula jovem. Então, e ela tem várias propriedades. Então, ela vai estimular a produção de colágeno, sim. Ela vai aumentar fator de crescimento. Ela vai diminuir citocinas inflamatórias e ela tem a capacidade de regular a matriz extracelular. A gente que fala muito em matriz extracelular, gente, é porque eu falo que é a caminha de tudo, né? De todas as outras células. E ela é muito importante em todos os tratamentos de pele, a gente ter uma matriz extracelular saudável. E a gordura consegue fazer tudo isso. Além de segurança, você pode fazer em qualquer paciente. Inclusive com doença autoimune, né? Inclusive pacientes com doença autoimune. Isso é incrível. E inclusive com pacientes que têm preenchedores definitivos. Olha. Porque a gente tem esse medo de tratar um paciente que já tem um preenchimento definitivo prévio. Ativar uma via inflamatória, né? Mas a gordura, ela é segura. Então, a gente consegue fazer tudo isso. A gente consegue tratar a queimadura, a gente consegue potencializar a recuperação pós-laser. Então, eu acho que tem muita utilidade, né? E é uma coisa que facilitou pra gente agora como dermatologista também. Muito, porque a gente consegue fazer em consultório. Em consultório, porque não é uma lipoaspiração. Antigamente era muito da área do plástico, porque ele fazia durante um procedimento cirúrgico, né? Eles continuam fazendo, que eu acho muito, fantástico. Muito, eu falo muito, que hoje em dia não dá pra gente pensar, né, numa cirurgia, Exatamente. num lifting, sem fazer uma nanofat. Mas para nós, na dermatologia, a facilidade de fazer no consultório, anestesia local, o paciente retornar às atividades imediatamente. Não tem contraindicação para voltar para a atividade física, para o trabalho. É uma coleta de gordura, então é uma quantidade muito pequena, mas que tem uma capacidade de regenerar o tecido muito grande.
E é muito legal, porque dá pra fazer no rosto, dá pra fazer no pescoço, dá pra fazer no colo, dá pra fazer nas mãos, dá pra fazer no couro cabeludo, Isso mesmo, em né? qualquer parte do corpo. Extremamente seguro. Isso. Eu digo que é um mundo de possibilidades que a gente tem. E a Maria Paula estava me contando de associações que ela faz aqui no consultório, que eu achei extremamente interessantes. Então, ela estava me contando que realmente ela faz no mesmo dia. Conta que você faz no mesmo dia, às vezes, no Tudo que vai paciente. potencializar. Então, assim, tem um artigo publicado, por isso que eu costumo fazer. Paciente que tem muito dano estrutural, vamos pensar principalmente os pacientes que estão emagrecendo muito rapidamente. Né? Então, às vezes, eles chegam não só pela falta de gordura no rosto, mas também eu vejo um envelhecimento acelerado pelo déficit nutricional. Porque você acaba não comendo. É, Então, você acaba não deficiência ingerindo os proteica. nutrientes que você precisa. Então, eu vejo nos pacientes um envelhecimento, um déficit. Então, eu faço a gordura e associo, por exemplo, uma hidroxiapatita de cálcio no mesmo dia. Associo os lasers no mesmo dia, porque eu aproveito, a gente fala o secretoma, que é também que é um derivado das células tronco da gordura, né? Fazendo uma fluidificação maior, você consegue, mais do que o nanofet, né? Fazer só o secretoma e você consegue colocar em cima de um laser, de um microagulhamento e conseguir uma melhora também da qualidade da pele. Fantástico. E Maria Paula, me conta agora um pouquinho a respeito, vamos falar um pouquinho a respeito de exossomos e PDRN, que a gente usa bastante na dermatologia, né? Pós-laser, uso tópico. E como é na sua prática aí a utilização desses regeneradores? Fátima, eu acho que tem 3 anos que eu uso, que eu coloquei dentro da minha prática de consultório, depois de todos os lasers que são feitos no consultório, ou eu faço o PDRN. O PDRN é um polideoxirribonucleotídeo, para quem não sabe, ele é derivado do esperma do salmão, é produzido, patenteado, purificado na Coreia, e aí ele tem alguns ativos juntos, como ácido hialurônico, glutationa, niacinamida, peptídeos, e você consegue, ele tem um alto poder recuperador, um alto poder anti-inflamatório. Então, todas as especialidades a gente já está usando, né? Ele vai regenerar, ele vai recuperar, acelerar a recuperação do tecido. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, depois dos lasers, ele diminui o eritema, ele dá mais conforto para o paciente. E o que eu tenho visto é que ele diminui o downtime. Então, ele diminui o tempo de recuperação de um laser. A gente fazia lasers mais agressivos, a gente conseguia, às vezes demorava até uma semana para recuperar a pele. E depois do uso dos polideoxirribonucleotídeos, esse tempo diminuiu. Então, o paciente, às vezes, em 2 dias, um dia, ele já está com a pele recuperada. Então, a gente tem que colocar isso da prática diária. Eu uso muito pós-queimadura também. Então, a gente fala não só de tratamentos estéticos, mas pacientes com queimadura, eu tenho usado muito a recuperação, acelera muito a recuperação. E tenho usado, inclusive, no couro cabeludo para as doenças inflamatórias, como a fibrosante frontal. Você estava falando a respeito da fibrosante frontal, né? Que é uma doença que é desafiadora, né? A terapêutica é bem desafiadora para o dermatologista e muitas vezes o paciente fica frustrado, né? Pacientes que chegam com anos e anos de história de progressão da doença e traz muita insatisfação, né? E eu vejo uma capacidade de acelerar a recuperação usando os exossomos ou o polideoxirribonucleotídeo, ou às vezes até os dois associados. Então, eu acho que mudou esse tempo de recuperação dos pacientes pós-lasers. E em cabelo, eu acho realmente assim. E cabelo é bem visível, né? Porque a gente vê a área sem cabelo, dali a pouco a gente vê uma área com cabelo. Inclusive em homens que já tinham feito várias terapêuticas e aquela região não nascia mais cabelo. Eu fiquei realmente impressionada com a resposta que tem para cabelo. É incrível. Eu também. Eu acho que veio mudar até melhora na coloração. Muito, muito, Então, né? Cabelinhos brancos. Tem ajudado muito os pacientes. Eu acho que revolucionou a nossa maneira de tratar. Então, eu uso muito. Hoje em dia, na prática diária. Fez o laser, depois ou o PDRN ou os exossomos a gente utiliza para acelerar a recuperação da pele e dar mais conforto para o paciente, né? Porque diminui eritema, diminui edema, conforto.
E pensando em futuro da dermatologia, né? Porque acho que a gente vive o presente, mas a gente sempre está pensando, né? A gente já teve os principais congressos aí, no começo do ano a gente já teve o INCAS, agora a gente vai ter o AAD, mas o que você pensa em tendência da dermatologia? Não só no Brasil, né? Na verdade, mundial, cuidado aí com a beleza, com a estética, como você vê isso? Eu acho que uma coisa que me impressionou muito, até no INCAS em Paris, foram as aulas da dermatologista francesa, da Ayala Raikal. Ela tem vários artigos recentes, então tudo de 2025, 2026, onde ela fala muito sobre longevidade. Então, ela fala, a dermatologia agora está muito mais voltada a regular relógio biológico, a tratar a pele e coisas que interferem na pele, que a gente já sabia, mas a gente às vezes não dava tanta importância. Então, como a gente vai melhorar a qualidade da pele? O sono interfere, a alimentação interfere, a atividade física interfere. Então, não é só o skincare. Mas a gente também já tem os skincares regenerativos, Sim. até a base de exossomos, de PDRN no mundo, falando sobre os cosméticos com poder regenerador. Então eu falo que isso é um conjunto. Eu acho que abriu muito a minha mente depois dessas aulas. Eu assisti várias aulas dela lá no INCAS Paris e li todos os artigos. E é exatamente isso que a gente tem que pensar, a enxergar um paciente como um todo, porque a pele, na verdade, ela é um reflexo do que está acontecendo no seu organismo. Então, se você está estressado, você olha no paciente, destrói o colágeno. E a gente está lá provando artigo científico que o estresse realmente destrói as fibras de colágeno. Então, não adianta a gente aplicar um bioestimulador de colágeno e continuar estressado. Aí você fala assim, por que aquele paciente não teve um resultado tão bom? Sim, se eu usei o mesmo produto no A e no B, por que o A respondeu muito melhor que o B? Se você vai olhar atividade física, qualidade de sono, estresse, então tudo isso interfere. E eu acho que abriu minha mente para enxergar, sempre frisar, na verdade, pegar no pé dos meus pacientes, também com mudança do estilo de vida. Não é só injetar ácido hialurônico para ficar bonito. Não é só fazer laser. Ele precisa mudar o estilo de vida, precisa melhorar a alimentação, precisa tomar água, a gente já fala muito tomar água. Precisa usar fotoproteção? Precisa, é fundamental. Não dá para não usar um protetor solar, então não dá cuidar da pele, melhorar a barreira cutânea, pensar em hidratação. Hoje a gente tem tanto cosmético maravilhoso. Muito. Muito. Eu falo que é peptídeos, a gente tem ácidos, a gente tem combinação de ativos. Então, a gente tem que usar tudo. E, principalmente, cuidar dessa mudança de estilo de vida. Falando para a doutora Fátima, eu falei para ela, a gente não pode ficar estressada. Não, exatamente. Estava falando sobre isso antes do podcast, mas é engraçado porque os pacientes, eles chegam, e eu acho que as redes sociais hoje em dia dão eles procuram uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica. Olha, isso vai fazer você rejuvenescer 20 anos, 15 anos. E isso não é real. Acho que a gente tem que ter uma consciência que para você ter a beleza, a naturalidade, a pele é reflexo da sua saúde, né? Muitas vezes a pele é o primeiro sinal, né? Às vezes a gente tem queda de cabelo é o primeiro sinal de uma vitamina D baixa, de um distúrbio hormonal, né? Então, assim, a pele, o cabelo tá ali, né? A pessoa consegue ver. E não existe fórmula mágica, eu acho que existe hábitos de vida saudáveis, uma rotina de skincare bem orientada e procedimentos bem guiados. Exatamente. E não é né, Maria Paula? Não, a gente fala de constância. Um procedimento e não. Eu falo que é essa constância. E a constância eu aprendi lá na Coreia, porque elas têm constância no tratamento com a pele, no cuidado com a pele desde a infância. E eu falo que é isso, não é só chegar lá no consultório dermatológico, fazer um tratamento no ano e depois não tratar o ano inteiro, tomar sol, não usar protetor, elas não tomam sol, gente, elas vão pra praia de burca, praticamente. Elas nem vão pra praia. Exatamente. Mas, assim... Isso faz total diferença na qualidade de pele. Faz. E a alimentação, tudo.
Então, tem que cuidar, é um cuidado constante. Então, se você vai no dermatologista, eu falo que a gente Para elas é um hábito. É tipo, eu, que a gente vai é, na manicure, é ir ao é, dermatologista na e é o Coreia. dermatologista. E elas seguem muito essa coisa da orientação do dermatologista. Elas não é, a blogueira X ou Y, né, ou uma influencer falou alguma coisa. Não, elas seguem a orientação do dermatologista. É muito importante, muito legal que as mulheres, tanto mulheres e homens, né, o pessoal da Coreia que tem aquela pele linda mesmo, elas seguem a orientação do dermatologista. Se ele falou isso, elas fazem exatamente aquilo. Elas não são influenciadas por outras, Não, porque pelo isso mundo. que você falou é muito importante. Por quê? Porque quando um paciente chega no consultório, você avalia aquele paciente. E uma dica de internet que você pega é uma dica globalizada. E cada pessoa tem a sua individualidade, tem a sua Sim, particularidade. Então é difícil a gente ficar pegando na internet isso ou aquilo, sem ter uma orientação profissional. sim. E a dica da amiga, às vezes o que a amiga usa não é o ideal para sua pele. Cada pele é única, tem alteração hormonal. Você falou, tem gente que está na menopausa, tem gente que está na menopausa com hormônio, tem gente que está na menopausa sem hormônio, não é? Tem gente que está na perimenopausa, tem gente que está no pico hormonal. Então, cada paciente é único. E a gente consegue individualizar o tratamento, né? Exatamente. E ainda voltando para o assunto da gordura, né? Então, hoje a gente, antigamente a gente via muito em cirurgia plástica, realmente eles fazendo. Você usa, a Ana Maria Paula, ela utiliza não apenas a gordura de drug delivery, ela injeta. Como você vê a gordura quando a gente injeta aí, se teria aí uma ação de preenchimento ou não? Ela é só para melhorar de qualidade de pele? Me fala um pouquinho a respeito dessa sua experiência. Eu sigo muito, Fátima, o treinamento que eu tive com o Dr. Alejandro Genai, que é italiano, cirurgião plástico Sim. italiano, e ele fala do tratamento em multicamadas. Então, ele fala é multinível. Então, depende do que você quer para aquele paciente, você vai usar ou a microfat ou nanofat. A diferença é que as partículas são maiores ou menores e você pode fazer uma combinação. Se o paciente às vezes perdeu muito peso por conta de uso por dieta ou As uso de, canetas. de inibidores, você às vezes você tem a possibilidade de usar as partículas maiores, que é o microfat, e você usar em planos mais profundos para poder melhorar o volume, mas lembrar que a gordura, ela não é um filler, ela não é um preenchedor. Ela vai melhorar sim aquele suporte, ela dá se você usar uma partícula um pouquinho maior, mas ela não é um preenchedor. Mas ela consegue te melhorar o volume em algumas áreas, sim, áreas super importantes, como por exemplo a região periocular, que é mais difícil a gente usar o ácido hialurônico. Tem pessoas que têm ETIP, não é? Ou que ficam com algum edema. A gordura é maravilhosa para essa região, mas também para a região perilabial, para quem não quer volume. Mas você também pode usar a gordura só para fazer uma revitalização. Então você pode usar partículas menores como nanofat para áreas, para planos mais superficiais, principalmente região perilabial, região mentoniana, para a região do pescoço, do colo, nas mãos, e você consegue ter um efeito de revitalização. Eu falo, da gordura você pode usar ela como não como um filler, mas sim como volume, mas só para revitalização. E você consegue combinar no mesmo tratamento. O paciente precisa um pouquinho, áreas que ela precisa de volume, áreas que precisa só de revitalização, e você fazer essa aplicação em multiplanos usando diferentes tamanhos de partículas. Eu falo que esse é o segredo da gente fazer o planejamento do paciente e conseguir entregar resultados surpreendentes. Me fala um pouquinho da área que, assim, não é minha queixa pessoal, tá, gente? Eu vou falar que é Ela uma tá região, linda, gente, ela não tem queixa, não. mas a região que mais me incomoda no planeta é a região dos olhos. E a Maria Paula estava me falando aqui do tratamento que ela faz para a área dos olhos com gordura. Fala só um pouquinho mais a Eu respeito disso, que falo as pacientes amam porque saber a respeito disso. eu fiquei impressionada com os meus pacientes. Eu fotografo às vezes só os olhos, porque é uma área difícil, sim. A É gente uma sabe área que é uma área difícil. difícil porque, gente, a pele é muito fininha, tá? Não tem glândula sebácea. A gente tem a movimentação, né, do músculo também. Então, são muitos fatores que deixam essa área envelhecer
primeiro, né? É uma área que envelhece mais cedo. E com a gordura você consegue fazer ela na profundidade e tirar o fundo. Você consegue fazer um multicamadas, usar um pouquinho mais superficial só para revitalizar, para tratar as linhas, e você ainda consegue fazer depois um microagulhamento e jogar o secretoma e ainda pegar, revitalizar, melhorar a qualidade de pele dessa região. E o interessante, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, e inclusive na região da têmpora, que também abre o olhar. Então, você consegue fazer um rejuvenescimento do olhar bem bonito, muito natural e, vamos falar, sem risco de edema, de complicação. Gente, é incrível, fiquem de olho aí. Ah, e corporal, o que que você utiliza, a gordura, você utiliza, por exemplo, flacidez de abdômen, uma paciente que emagreceu muito. Eu já usei, eu te falo que não é a minha primeira escolha, porque a gente, na gordura, no consultório dermatológico, a gente faz uma coleta de uma quantidade muito pequena de gordura. Então, eu falo que é uma xicrinha de café. É muito pouco se a gente pensar numa área corporal. Já fiz paciente que queria melhorar uma depressão na região do glúteo, então a gente fez a subcisão e ajudou com a gordura. Acho que eu já fiz isso em umas 3 pacientes. Mas eu prefiro, nesses casos, associar a gordura a uma hidroxiapatita de cálcio, por exemplo. Tá? Acho que não é o melhor resultado. Já fiz uma flacidez do abdômen, melhora, tá? Mas não é o melhor. Revitaliza a célula para depois você poder usar alguma outra coisa, como os bioestimuladores. E pensando num paciente, por exemplo, que perdeu sustentação, como você abordaria aí pensando em gordura, mas o paciente tem perda óssea, como você abordaria um paciente assim? Eu falo que a gente tem que ir nas combinações. Eu gosto muito quando tem quando tem flacidez, né? Não muita, mas tem uma flacidez leve a moderada, de associar os fios de sustentação, tá? Porque a gente melhora o tecido, consegue fazer aquilo usando um pouquinho de volume, revitalizar, melhorar a regeneração, a qualidade da pele, e depois eu faço os fios de sustentação. Que aí eu acho o resultado, assim, excelente. Até porque a gente fala... A região dos olhos você não consegue tratar com os fios de sustentação, você consegue tratar com a gordura. Mas essa flacidez de pele, essa queda, essa mudança de compartimento de gordura, você não consegue tratar só com a gordura. Você precisa usar um fio de sustentação para poder fazer essa complementação, deixar o resultado mais bonito. Exatamente o que você falou, né? Preparar o terreno, melhorar a qualidade da pele, melhorar essa derme e aí em seguida colocar o fio que vai ter aquele efeito de realmente erguer esse rosto, melhorar contorno e tudo uso, mais. às vezes, assim, o ácido hialurônico também como uma complementação. O Dr. Giannai, na Itália, ele tem até um artigo que ele mostra essa combinação com tudo. E ele faz, às vezes, o ácido hialurônico até no mesmo dia, áreas que você precisa. Eu quero fazer um preenchimento labial, ou preciso fazer uma projeção de mento. A gordura não vai fazer a projeção de mento. Você vai melhorar o local, mas ela não faz a projeção. Aí tem que ser o ácido hialurônico mesmo. Eu quero fazer uma sustentação malar com ácido hialurônico. É o ácido hialurônico. A gordura ela vai deixar o resultado mais bonito. É importante alinhar expectativa, né? O paciente não achar que realmente a gordura vai resolver problema estrutural, né? Isso, se você tem perda óssea, não adianta que a gente achar que a gordura vai melhorar. Aí você tem que utilizar todo o nosso arsenal que a gente sabe que funciona, que já tem comprovação científica de quantos anos, né? O ácido hialurônico, já nem sei, deve ter uns 25 anos ou mais. Muito tempo mesmo. Muito, muito bacana. Gostaria de complementar com mais alguma informação, Maria Paula, que você acha que seria importante aí para os nossos... Eu acho que público. O importante é falar sempre para procurar, né, um médico para você fazer essas terapias, porque o médico, ele é capacitado, ele estuda, né? A gente estuda a gordura, a gente estuda tudo. Isso é importante a gente falar, tá? Esse procedimento, ele é um procedimento cirúrgico, tá? A gente faz como se a gente estivesse num centro cirúrgico, 100% estéreo, tá? Então, é muito importante respeitar isso, porque isso é uma fonte importante de contaminação e de complicações caso as normas rígidas de asepsia não sejam seguidas. A gente usa anestésico, então você tem que ter todo o cuidado, você tem que ter um local apropriado e uma equipe também treinada. Né? A gente fala muito isso, equipe treinada, médico, equipe, local apropriado. Sim, isso é muito, muito importante, né? Não vamos procurar atalhos. Isso, com certeza. Manutenção da saúde sempre em primeiro lugar. Então, Maria Paula, muito obrigada pela sua participação.
Esse assunto realmente é um assunto que desperta a curiosidade dos pacientes. Então, informação de qualidade é sempre importante. Muito obrigada pela sua Ai, presença. quero agradecer tá aqui hoje e falar desse assunto que eu gosto muito e que eu acho importante a gente esclarecer, né? Eu acho que tem muito viés, as pessoas às vezes veem, né, na internet, mas não sabem direito o que é isso, como funciona, e muito importante. Adorei estar aqui e falar sobre esse tema, doutora. Gente, só uma ressalva aqui. Aos médicos que nos seguem, doutora Maria Paula tem um curso, né, online que ela fala bastante a respeito disso para colegas médicos que Isso. tiverem interesse. Fala um pouquinho, Maria Paula, do A seu gente tem um curso. curso chama Regenerando. Eu e a doutora Luciana Lourenço fizemos um curso totalmente online para que os médicos possam assistir no horário que eles tiverem. Porque médico não tem muito horário, tá, gente? Não tem muito tempo livre, Do não. almoço, Na comendo hora e assistindo. Isso, assistindo. É igual os adolescentes comendo, assistindo série, e a gente assiste o curso Regenerando. E nesse curso a gente tem vários convidados, tá? Então, que são experts na sua área, para falar sobre tudo. Toda a parte de regeneração. Bioestimuladores, ácido hialurônico, fios, exossomos, PDRN, tudo sobre, até cosméticos regenerativos a gente tem. Lasers regenerativos, qual a atuação dos lasers na regeneração celular, que a gente sabe que tem essa ação, principalmente o infravermelho. Então tem tudo, esse curso está super completo, dá para assistir online, e aí é só acessar o nosso Instagram, que é @regenerando.med. Que eu já sigo, tá? Muito obrigada pela presença. Obrigada, doutora.